A todos. Hoje eu vim trazer uma reflexão profunda, numa frase que eu li a respeito da Alice no País das Maravilhas. Então é assim, a frase diz respeito a tão perdida quanto Alice e tão louca quanto o chapeleiro. Isso, é uma reflexão sobre uma jornada de autoconhecimento na vida contemporânea. Então vamos começar, É até engraçado isso, essa frase. Mas ela é profunda. Então eu trouxe aqui vários tópicos, E vou tentar explicá-los. Perdida como Alice em um país das maravilhas interno. Somos constantemente chamados a navegar por um mundo onde realidade e sonho, razão e emoção caminham lado a lado. E essa frase, tão perdida, quanto Alice e tão louca quanto o chapeleiro, ela é bem maluca mesmo, essa frase. Se você for ver assim, parece, como é que fala? Bem louco, Mas evoca a beleza e o desafio de viver em um mundo contemporâneo marcado pela constante busca por respostas e pela complexidade de nossos sentidos e escolhas. Boa noite a todos que estão entrando. Hoje eu vim falar sobre Alice no País das Maravilhas e qual é a profundidade que isso tem a ver conosco. Então, a frase, tão perdida quanto Alice e tão louca quanto o chapeleiro, o louco, Ela é, como eu posso dizer, Alice, ela ficou perdida, É uma reflexão de uma jornada de autoconhecimento, isso. Perdida como Alice em um país das maravilhas interno. Somos constantemente chamados a navegar por um mundo onde a realidade e o sonho, a razão e a emoção, elas caminham lado a lado. Então a frase, tão perdida quanto Alice e tão louco quanto o chapeleiro, ela evoca a beleza e o desafio de viver em um mundo contemporâneo marcado pela constante busca por respostas e pela complexidade de nossos sentimentos e escolhas. A vida, nesse sentido, se transforma em um grande labirinto, onde as sombras, como é que eu posso explicar? Onde cada esquina, cada sombra são guiados pelo equilíbrio frágil entre o racional e o emocional, entre a segurança do ego pai, que é o ego carrasco, assim, um ego mais profundo, digamos, como é que eu posso explicar esse ego? Como se fosse um pai severo, digamos assim. E o encontro com o livre, o encontro livre com o ego da criança, que é uma coisa que vai buscar, que vai perguntar, que é curioso, que não tem regras, Esse é o mundo da Alice. E ela se debate com isso, Ela se debate com isso. Como a Alice, nos vemos perdidos em uma rotina que exige, ao mesmo tempo, produtividade e autenticidade. Na tentativa de atender às demandas do mundo externo, o nosso ego pai frequentemente busca colocar tudo em ordem. E a inteligência racional, então, se impõe diante de regras e limites. Mas, por outro lado, carregamos também a essência do chapeleiro, aquele lado que anseia
pela espontaneidade, por momentos de fuga, de controle, onde o absurdo, ele como eu falei, ele ganha espaço, né? O absurdo e o inesperado ganham espaço. Então, na vida real, aqui na vida, né, de agora, esse contraste é evidente. Somos encorajados a ser produtivos, eficientes, coerentes, e ao mesmo tempo há uma ânsia crescente por liberdade, criatividade, o contato com o próprio eu mais profundo. E para vivermos essa dualidade, precisamos ativar o ego adulto. Então eu já falei do ego pai, ego criança e o ego adulto. Nosso mediador interno, que nos ajuda a transitar entre a razão e o sentimento, sem nos perder de nós mesmos. Em meio ao cotidiano, o ego adulto é aquele que nos permite fazer pausar, olhar, refletir, ir na consciência, chamar a consciência, para que possamos acolher tanto o lado racional quanto o lado intuitivo. E ele nos lembra, ele nos lembra, eu até me perdi, que como Alice e o Chapeleiro, podemos existir entre o senso e o não senso, entre a lógica e a loucura, abraçando a totalidade de quem somos. Então, nessa jornada que eu proponho de entendimento, de conhecimento, vamos nos entender para que possamos saber o que a gente mesmo precisa, com que nós estamos lutando, o que nós temos que curar. A gente tem que entender tudo isso, os porquês. E quando não tiver resposta para os nossos porquês, porque vai ter momentos que não vão ter resposta para tudo, a gente pare, pense, consiga refletir e entender a necessidade do silêncio, a necessidade do vazio. A gente tem que entender tudo isso. Então, voltando aqui na reflexão do Chapeleiro, né? Que existe o senso e o não senso, entre a lógica e a loucura, abraçando a totalidade de quem somos. Então, nessa jornada de autoconhecimento, se torna um processo de aceitação e integração, onde ao invés de escolher um lado, aprendemos a dançar com ambos, permitindo que o mistério e a ordem coexistem respostas. É um convite para nós podermos, nos encontrar. A cada vez mais vamos estar próximo da nossa verdadeira essência. Então, essa jornada, desculpa, gente, essa jornada de Chapeleiro, na psicanálise junguiana, digamos assim, é uma reflexão profunda no mundo, da psicanálise. A jornada de Alice no País das Maravilhas e a figura enigmática do Chapeleiro são símbolos ricos para entendermos nossa própria caminhada interior. E essa narrativa, ela representa a exploração dos arquétipos, do inconsciente e da individuação, da individualidade. Um processo de integração de todas as partes do nosso ser, para nos tornarmos quem realmente somos. Então, em cada momento, Alice e o Chapeleiro nos convidam a adentrar aos mistérios da mente e explorar nossas emoções, a lidar com o desconhecido e acolher os diferentes facetas, do nosso ser. Então, no primeiro passo, explorando o arquétipo do herói na jornada, do self. O primeiro passo dessa psicanálise
em situações como essa é entender o arquétipo do herói, simbolizando a Alice. E esse arquétipo representa a coragem de se aventurar no desconhecido. Ela saiu em busca nem ela mesma sabia o que ela estava buscando. Ela saiu em busca de respostas, né? Então, assim como ela, né? Ela se perde explorando um país das maravilhas. Cada um de nós também temos o nosso país das maravilhas. E vamos embarcar numa jornada interior, guiada por um desejo profundo de autoconhecimento e compreensão. E o centro de quem somos, né? Essa jornada, Jung, né? Ele via como a busca do self. Então, quem somos? Como o caminho essencial para nos tornarmos completos. Esse processo, porém, exige enfrentamentos dos nossos medos, das nossas sombras e o lado irracional e caótico de nosso ser, representado pelo chapeleiro. Então a gente vai em busca de acolher as sombras, entender o que elas querem, entender o que machuca, para depois a gente saber como curar, o que procurar. Porque às vezes a gente tem lá uma mágoa, um ressentimento e não sabe nem de onde veio aquilo. Ou às vezes sabe, machuca. Mas a gente tem que se acolher com muito amor e compaixão por nós mesmos. Aí nós vamos para o segundo passo. É o encontro com a sombra e o arquétipo do chapeleiro. O segundo passo é escolher o que Jung chamava de sombra. Tudo aquilo que guardamos no inconsciente pode ser considerado inadequado ou estranho pelo mundo externo, né? E o chapeleiro, por sua vez, com seu comportamento excêntrico e seu humor peculiar, simbolizava esse aspecto sombrio, muitas vezes rejeitado. E o que descreve, né, essa psicanálise junguiana, né, ela descreve como a parte de nós que carrega o potencial de criação e destruição. Ao mesmo tempo que a gente cria, a gente destrói. Isso a gente pode fazer com uma palavra, né? Com uma palavra só. E quando aceitamos esse lado louco que a gente tem, porque a gente tem um lado doido, mesmo que a gente não queira, a gente tem. Sempre a gente tem uma loucurinha. Tem. Todo mundo tem. Permitimos que a nossa sombra ganhe espaço para expressar a sombra de maneira criativa, sem que ela precise nos dominar. Então, a gente não tem que ter aquele medo mortal. É difícil? Difícil. Com certeza é difícil entender tudo, nos entender. Saber que aquilo que a gente sente é a sombra, né? É difícil. Mas a gente vai chegar lá, pode crer. Pode crer que nós vamos chegar lá com bastante reflexão. Então, essa sombra, né, que vai ser dominada, né, pelo conhecimento, ela se torna uma aliada. É uma aliada, porque a gente vai entender, compreender o que realmente a gente sente, o que realmente a gente tem lá dentro, bem lá no fundo. Então vamos oferecer liberdade a essa expressão, para vir a autenticidade do nosso ser e a espontaneidade. Só assim a gente vai ver que lado que a gente tem. Às vezes não tem pessoas que mudam de carreira, que gosta hoje de uma coisa, daqui a pouco não é aquilo, é outra coisa, e está tudo bem por conta disso. A gente vai mudando. Às vezes aquilo estava latente lá dentro e a gente não sabia. E às vezes vem aquele insight e a gente entende e põe para fora. Vai fazer outra profissão, vai, perdoar aquela pessoa que há 20 anos você não falava. Então tem tudo isso.
Vamos nos conhecer, vamos nos entender. Vamos entender o que passa aqui dentro. Aqui dentro, né? E aqui. Vamos entender, né? E o terceiro passo é a integração de opostos, o processo de individuação. Finalmente, o terceiro passo é a integração dos opostos, razão, emoção, consciência e inconsciência. Alice e Chapeleiro. Nós e nosso eu interior. Nós e nossa criança interior. Tudo isso simboliza uma união essencial. É o ego pai, que é a razão, o ego criança, que é a emoção. Coexistem na nossa mente. E o ego adulto, que é o mediador, que nos ajuda a unir essas partes. Nem só razão e nem só emoção. O equilíbrio, né? O meio. Esse processo, na visão junguiana, é o que nos leva à individuação. A capacidade de acolher todas as nossas facetas, aceitando que somos ao mesmo tempo ordenados e caóticos, lógicos e intuitivos. A Alice e o Chapeleiro, então, deixam de ser contradições e se tornam partes completamente de um ser integral. Então, como vamos fazer aqui assim não é uma analogia, é como é que eu posso dizer aqui? Uma conexão, né, de um atendimento. Eu vou dar um exemplo aqui de um atendimento. Vamos ver se eu consigo, senão eu pulo e depois a gente volta para isso. Vamos nos imaginar, né, sentados confortavelmente num consultório, onde o terapeuta, o psicólogo, ou quem estiver te atendendo, terapeuta holístico, né, com um sorriso suave, começa a explorar essas imagens de símbolos junto com você. Os símbolos é Alice e o Chapeleiro. Então, começa com uma voz calma, né, a ouvir uma música, e começa a ouvir a história do País da Maravilha, da Alice e do Chapeleiro. E que se sente, né, e pergunto-lhe, né, o que você sente? O que sente no coração a saber dessa história? Talvez uma sensação de busca, a jornada de Alice, assim como sua, a gente interpreta como nossa a jornada da Alice, se colocando no lugar dela, vendo que é uma menina corajosa, buscadora, sempre perguntando e atrás de respostas. É o que nós estamos fazendo aqui. É o que nós estamos fazendo aqui. Atrás de respostas. Para quê? Para conseguir o entendimento, para que a gente consiga se curar. Porque se a gente não entender, se nós não entendermos o que se passa dentro da gente, nós vamos entender quem? Como que a gente pode ser curado se a gente não entende o que se passa com a gente mesmo? Né? Então, vamos nos entender. E para a gente se entender, a gente tem que buscar compreensão. E como a gente busca compreensão? Refletindo em exemplos, em analogias, em reflexões, em comparações. Não que a gente tenha que se comparar com o outro para que a gente se menospreze ou a gente se eleve. Não é isso. É que a gente compare situações que vá agregar a nossa evolução espiritual, mental, todo tipo de evolução. E para isso o que a gente precisa? Buscar conhecimento, seja ele aonde for. Hoje nós estamos aqui tentando se autoconhecer, se autocurar. Então por isso que a gente, nós estamos aqui conversando sobre a psicanálise, sobre os contos, né? Que os contos ajudam muito. O conto de fada, né, que fala assim, né? Os contos de fada ajudam muito mesmo a reflexão, a chegar no entendimento. Por quê? Porque eles são símbolos, simbólica, né? A gente
compreende os símbolos e faz o contrapeso daquilo na nossa vida. Então, vamos indo. Então, vamos fazer, né, uma pausa, né? A gente está lá sentado com o psicólogo, com o terapeuta, né? Então a gente faz uma pausa, aí continua guiando, né, gentilmente. E aí o personagem, né, estranho e encantador, que é o chapeleiro, né, ele vem com a resposta que a gente procura e que esconde do mundo, né, que a gente esconde do mundo, mas que pulsa lá dentro, que é o desejo de ser ouvido. O desejo de ser ouvido. E nesse lado místico e esotérico que eu tanto busco, cadê? Tá. Aquele que vê a beleza e o mistério nas coisas inexplicáveis, né? Essa parte, na parte da psicanálise junguiana, diríamos que é a sombra, tá? Então a gente tem que ir atrás do inexplicável, que é a sombra. Não para ser negada, mas para ser abraçada, aceita como parte da nossa totalidade. E com o tom engajador, na verdade, que eu estou aqui falando, a gente olha profundamente nos olhos de todos vocês, dos meus próprios olhos, tá? Como se visse além das palavras. Assim como a Alice e o chapeleiro se encontram no mesmo mundo. Nós estamos aqui no mesmo mundo. Eu procuro cura interior. Vocês procuram cura interior. Então, eu estou aprendendo com vocês de estar aqui falando, explicando, e eu acredito que alguma coisa dessa lição que nós estamos aqui hoje, alguma coisa vocês também vão tirar. Alguma palavra, algum insight, alguma coisa vai sair daqui. Pode estar meio confuso, mas vai sair. Certo? Então, assim como a Alice e o chapeleiro se encontraram, né, no mesmo mundo, nós também estamos aqui no mesmo mundo. Aprendendo a conviver, na verdade, com os aspectos do ego pai, ego adulto e ego criança. Nós podemos encontrar sabedoria se a gente se deixar guiar pela razão, mas ao mesmo tempo viver a beleza da autenticidade que o chapeleiro representa. Então, nesse processo de individual, né, de cada um, eu estou falando aqui, cada um vai entender de uma maneira. Nem todo mundo vai entender do mesmo jeito. Assim como também para mim não é do mesmo jeito que para vocês. Certo? Então nós estamos aqui para buscar e entender a mística, né? A mística que permite a gente sentir tudo isso, né? Então, para a conclusão sutil e suave da coisa, né? Vamos nos permitir caminhar nesse país das maravilhas e que esse país das maravilhas é a nossa alma, sem pressa, de chegar a um destino. Nós vamos chegar à cura, mas primeiro nós vamos ter que passar pelo autoconhecimento. E para passar pelo autoconhecimento é complexo? É complexo. Nós vamos ter que estudar bastante, refletir bastante, mas nós vamos chegar. Então, para chegar, né, na verdadeira magia do autoconhecimento, é entender que cada peça, por mais contraditória que pareça, tem o seu lugar perfeito. Alice e o chapeleiro são, no final, as partes complementares de um mesmo ser. E nós, né, vocês, como cada parte de si. E que nós estamos no caminho da nossa própria completude. Então, a história da Alice e o chapeleiro nos apresenta um convite para explorar o mistério de quem realmente somos
em meio a um país das maravilhas, onde nada segue as regras do mundo que conhecemos. Alice é desconfiada, a questionar, e não apenas o ambiente ao seu redor, mas as próprias certezas que antes sustentava sua visão de si mesma e da vida. Então, na psicologia, essa jornada nos leva a um ponto central, a necessidade de se abrir ao desconhecido, para realmente conhecermos nosso próprio ser. Não se trata apenas de respostas, mas de um processo contínuo de descobertas, redescobertas, onde cada passo que a gente dá nos aproxima um pouco mais do que Jung falava, da self. O que não é a self, né? Da self, né? O verdadeiro centro de nossa personalidade. Então, a moral dessa história está na aceitação de que o autoconhecimento exige coragem. Nós temos que adentrar em nós mesmos. Adentrar, né, no que há de mais obscuro e incoerente em nós. Entender a sombra. Buscar e acolher a sombra. Porque se a gente não entender o que machuca, o que dói, e o que pode até ferir, porque às vezes com a nossa sombra a gente fere. Então, se a gente não entender tudo isso, a gente não vai se curar, certo? Então, vamos fazer que nem Alice, perdida e confusa, certo? É o que nós somos, perdidos e confusos. Nós somos perdidos e confusos, com certeza. Isso representa um aspecto explorador, o arquétipo do herói, que caminha para dentro da sua própria alma. E muitas vezes somos como ela, como Alice, vagando por territórios desconhecidos dentro de nós mesmas. E nos perguntando, né, se vamos ou não encontrar sentido naquilo que estamos descobrindo. E a moral de tudo isso aqui nos lembra que a confusão e a falta de respostas são partes naturais do processo, sem a disposição para se perder. Não há como encontrar o verdadeiro significado da vida sem a busca. E o chapeleiro, por outro lado, incorpora a sombra, o lado que esconde as emoções, impulsos e desejos reprimidos, muitas vezes considerados loucos ou inadequados. Então, nesse ponto, né, Jung fala, que nos ensina, né, que a sombra não é um inimigo. Ela não é inimiga, mas uma parte de nós mesmos que precisa ser integrada para que possamos viver plenamente. Nós precisamos acolher os medos, os traumas, as mágoas, a falta de amor próprio, a falta de autoestima. A gente precisa acolher tudo isso e ver no que pegou, o que pegou ali, ó. Vamos ver o que pegou e tentar, né? Tentar e conseguir nos entender, mesmo que precise de ajuda. Vá buscar ajuda profissional para isso. Mas a gente tem que entender o que nós estamos buscando. Assim como Alice enfrenta a excentricidade do chapeleiro, somos convidados a aceitar que a loucura tem sua própria sabedoria e que, ao invés de ser contida, deve ser acolhida. Acolhida por um profissional, acolhida pela reza, acolhida sei lá por onde, mas tem que ser acolhida, certo? Tem que ser acolhida. E na vida contemporânea, a moral da história, né? Essa moral da história toda, dessa história de criança, história da minha infância, né? E da infância de vocês também, se reflete no dilema entre a necessidade de ordem e a atração pelo caos. O mundo nos pressiona a seguir a lógica rígida, a buscar sucesso e estabilidade, mas há dentro
de nós algo que anseia pelo desconhecido, pela liberdade, pelo sentir pleno, por se sentir pleno. E esse conflito entre a razão e a emoção, ordem e caos, nos leva a uma busca incessante. Então, vamos lembrar, né, que viver com autenticidade significa equilibrar esses opostos, aprender a honrar tanto o lado racional quanto o lado intuitivo, sem sufocar ou se perder em um deles. No outro ponto essencial é o entendimento que Jung chamava de individuação, o processo pelo qual nos tornamos inteiros, integrando todos os aspectos do nosso ser. Então, a história de Alice nos ensina que não há apenas uma versão correta de quem somos. Precisamos ser flexíveis, adaptáveis, flexíveis, para incorporar todas as nossas facetas, aceitando que ora somos Alice e ora somos chapeleiros. Que cada parte de nós tem seu momento de expressão. E que aqui a importância de aceitar o múltiplo, né, da simplicidade do nosso ser. De compreender que somos um mosaico, um quebra-cabeça de personalidades e emoções. E nessa jornada, contudo, exige que vamos abraçar toda essa complexidade e vamos andar de mãos dadas com o controle e com a intuição, com a razão e com a intuição. E a Alice, ao ser deparada com a falta de lógica do País das Maravilhas, é desafiada, né, a deixar de lado as certezas que ela tinha, porque a gente tem muita certeza, e a bem da verdade, há tantas certezas que a gente acaba não sabendo de nada, faltando muita coisa para a gente aprender, na verdade. Não estamos aqui para aprender, né? Desafiadas a deixar as certezas de lado e permitir-se ser guiada pelo instinto. Isso, na psicologia, é chamado de rendição ou inconsciente. Então vamos confiar em nossa intuição e na sabedoria da alma. A moral dessa parte é que precisamos aprender a fluir com a vida, a não temer o desconhecido, mas vê-lo como um aliado no processo de autodescoberta. E em um nível mais profundo dessa história, né, da história da Alice do Chapeleiro, País das Maravilhas, vamos ver aqui. Também nos fala sobre o poder do ego e a necessidade de transcendê-lo. Na psicologia, nos ensinam, né, que o ego é a parte importante, mas limitada da nossa consciência. Então, Alice representa o ego, que luta para entender e controlar, enquanto o chapeleiro é a expressão do lado que foge dessa lógica. E aqui a importância de ir além do ego, de reconhecer que ele não é a totalidade do nosso ser e que muitas vezes é necessário deixá-lo de lado para alcançar uma compreensão mais ampla e verdadeira de nós mesmos. E além disso, a história nos lembra do valor da vulnerabilidade. Alice, ao admitir que está perdida, abre-se para a experiência e permite que o novo entre em sua vida. O que eu quero com tudo isso? Chegamos num ponto crucial. Admitir que nós estamos perdidos, não é? Por mais estudo, por mais
vivência. Nós estamos perdidos no mundo doido, porque esse mundo é louco. Vamos dizer o que é verdade, a gente está vendo coisas absurdas e vamos continuar vendo, né? Então, além disso, a história nos lembra do valor da vulnerabilidade. É ao admitir que estamos perdidos, já não estamos tão perdidos assim, porque já nós estamos numa jornada de autoconhecimento. Então, se você, como fala, está aqui por algum motivo, né, de se autoconhecer, se autocurar, já é alguma coisa, certo? É como eu também estou aqui na minha jornada de cura. Então, isso abre-se, né, para a experiência e permite que o novo entre em nossa vida. O novo é o autoconhecimento, a autocura, o amor próprio, o entendimento, a reza, né, a devoção, pôr a devoção na prática, que é estarmos fazendo a jornada de cura da Mãe, como falo, da Mãe Santíssima e do Arcanjo Miguel. Tudo isso é uma jornada. Tudo isso é uma jornada de cura e autocura. Então, no contexto psicológico, isso significa abandonar a necessidade de parecer forte o tempo todo e reconhecer que o aprendizado vem com a entrega. A gente precisa se entregar. Então, a vulnerabilidade não é uma fraqueza, mas uma abertura de crescimento, uma abertura para o crescimento pessoal, para a autodescoberta, uma disposição para aceitar as nossas imperfeições nessa jornada contínua de transformação. E nessa história, né, reforçar que o autoconhecimento não tem um fim definido, assim como Alice encontra respostas apenas para descobrir novas perguntas. É uma questão sem fim, né? A gente questiona tudo, né? Assim como Alice encontra respostas apenas para descobrir novas perguntas. Também nós estamos sempre em movimento, sempre em expansão. E a busca para quem realmente somos é um processo eterno. Então, a moral da Alice e do chapeleiro é que cada passo desta caminhada vale a pena ser vivido, mesmo que nunca alcancemos uma resposta final, com certeza. Eu acredito que nós não vamos chegar numa resposta final, porque nós não sabemos tudo, nós estamos em busca, nós somos aprendizes, não é verdade? Tem muito ao que aprender ainda, muito. Eu estou nessa caminhada faz tempo e acredito que vou essa vida inteira e mais um pouco para aprender alguma coisa, certo? E vamos ter a humildade de entender que nós não sabemos tudo. Sempre chega uma inovação, sempre tem uma inovação. Então você não sabe tudo. E vamos estudando. É um estudar constante, é uma busca constante. E se vocês quiserem estar nessa jornada, vamos estar aqui juntos, orando, rezando, decretando, refletindo sobre a vida, certo? Sobre a vida. Então, o objetivo não é a chegada, mas a transformação que ocorre enquanto percorremos o caminho. Isso tudo nos ensina, então, que a vida é um mistério que deve ser vivido, não apenas resolvido. E Alice, o chapeleiro, em sua jornada absurda e encantadora, ele representa o convite para que a gente olhe para dentro e para fora, buscando sempre a verdade de quem somos, mesmo que ela seja temporária. Porque às vezes uma verdade hoje pode ser outra coisa daqui a um tempo. E com essas mudanças que estão tendo, está mudando tudo muito rápido. A gente tem que se adaptar a tudo isso. Só vai conseguir realmente quem se adaptar ao novo.
E essa é a mais profunda, né, moral da história. A vida é uma dança entre o conhecimento e o desconhecido. E cabe a nós acolhermos cada momento como uma oportunidade de aprender sempre, crescer e nos aproximarmos um pouco mais da essência de nosso próprio ser. E terminou por aqui. Amanhã eu trago mais reflexões, mais maneiras da gente pensar, mais maneiras da gente interligar assuntos, porque a psicanálise junguiana, a psicologia, o conto de fada, né, da Alice no País das Maravilhas, Alice Chapeleiro, ego, superego, né, ego pai, ego adulto, ego criança, tudo está interligado. Eu sempre falo que as coisas estão sempre interligadas numa moral, numa coisa só, né? Numa coisa profunda, né? Profunda e que nós vamos conseguir desvendar um pouco. Só da gente estar aqui pensando, raciocinando, falando, tentando explicar, já abriu. Nós já não somos mais as pessoas que abriram essa, Nós estamos um pouquinho, né? Um pouquinho mais entendidos de como nós entramos nessa live. Tá bom? Muita gratidão por todos vocês estarem aqui, gratidão de verdade. Amanhã eu volto com muita oração, com muito decreto, com muita reza, tá? Pra gente colocar a nossa espiritualidade na prática e ao mesmo tempo com as reflexões, por mais complexas e confusas que sejam, a gente vai conseguir sair do labirinto interno, né? Que sair dessa, né? Que parece um loop infinito, e vamos começar a entender, a buscar conhecimento, a buscar entendimento de todas as coisas. Comigo, com qualquer outra pessoa, que tem tanta gente que fala tão bem aqui na internet, certo? Vamos começar a refletir a vida, refletir as sombras, acolher, pergunte-se, faça perguntas a você mesmo, vá fundo, faça uma anotação do que eu sou grato hoje, né? Escreve 5 coisas para você estar sendo grata hoje. Quer ver o que eu posso dizer mais? Hoje eu tive uma aula muito boa. Lembra que eu sou estudante, né? Então, hoje eu tive uma aula muito boa de como chegar, né, no sim de nós mesmos. Na verdade, é um livro isso, né? Sem sermos vítimas. A gente não precisa ser vítima de nada, nós não somos vítimas. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Certo? Tudo aquilo que nos acontece, nós somos responsáveis. Por mais esquisito, absurdo que seja aquilo que esteja acontecendo. Para estar acontecendo, eu já expliquei aqui, nós estamos ressoando na mesma frequência do acontecimento. Então, para que isso seja eliminado de nossas vidas, que a gente não ressoe coisa estranha, que a gente não ressoe... Eu não gosto nem de falar palavras mal faladas, né? Coisas estranhas, vai. Para que não aconteça coisas estranhas na vida da gente, a gente tem que ressoar, aumentar a nossa frequência vibracional. Por quê? Porque nós somos energia. Nós somos energia. Tudo em nós é energia. E a gente precisa elevar o nosso pensamento, a nossa vibração, para que a gente não ressoe com o mal do mundo. Tá? É isso.
Aí, deixa eu ver se tem alguma coisa mais para falar. Deixa eu ver na minha colinha agora da aula que eu tive hoje. Muito boa, por sinal. E que não vamos cair em armadilhas, em jogo psicológico, em joguinho de pessoas, né? Não vamos cair em nada disso. Vamos ter o hábito da meditação, vamos ter o hábito da conversa terapêutica que nós estamos fazendo aqui. Vamos ter, como é que fala? Vamos sair do papel de vítimas, porque nós não somos vítimas de nada, de nada. Então a gente tem que fazer isso. Vai buscar uma reflexão, vai buscar uma meditação, uma respiração, para se pôr no presente, para viver o presente. E que mais? E não vamos deixar para depois, olha lá, não vamos deixar para depois. Eu estou com tanto livro para fazer as analogias que vocês não têm ideia. Eu vou trazer tanta reflexão aqui que nós vamos sair melhor do que Platão, pode ter certeza. Nós vamos fazer muita. Vamos cuidar, né, do nosso mundo, vamos cuidar de nós mesmos, porque só nós podemos nos cuidar, só nós. Só a gente sabe o que passa aqui dentro. O outro é o outro. Ele tem outra necessidade, ele tem outro pensamento, ele tem outra maneira de sentir. Cada um é único. E vamos respeitar essa nossa individualidade. Né? Vamos respeitar tudo isso. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Eu acho que é isso mesmo. Né? E tá tudo bem, tá tudo ótimo lá, tá tudo bem, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, nós estamos começando a refletir, nós estamos começando a pesquisar, nós estamos começando a nos envolver aqui com reflexão, com egrégora de energia, de luz, que é a oração, né? E a gente é capaz de tudo isso. Vamos fazer algo diferente. Eu proponho fazer algo diferente, que é pensar. Porque a gente não pensa. Pode ter certeza absoluta. Pode ter. Nós somos... a gente acaba ficando... Esse cotidiano maluco que a gente vive sem pensar. A gente não raciocina, não fica... matutando, fazendo analogias, a gente não fica refletindo sobre as coisas. Então, vamos sair dessa palavra, né, tão perdida quanto. Não vamos estar tão perdidos. Vamos nos achar. É nós que temos que nos achar. Vamos nos achar. E busque. Onde você vai encontrar isso? Buscando. Nós somos capazes de fazer coisas diferentes. Transformar e inspirar. Nós somos capazes. E pode ser que com tudo isso você vai encontrar coisa lá dentro que você nem sabia que tinha. E vamos fazer, vamos fazer como que fala? O decreto não. O caderno da gratidão. Pega um caderno de anotações e todo dia vamos nos policiar para isso. Vamos pegar e vamos anotar 5 coisas que nós somos gratos. Só por hoje, eu sou grata por estar viva, estou grata pela minha saúde, estou grata pela minha família, sou grata por ser mãe, sou grata por ser esposa, por ter minha mãe do meu lado, certo? Por conviver com a minha mãe, que não é fácil. Certo? A veinha é difícil, mas se eu estou enxergando o difícil nela, é porque o difícil está em mim, com certeza, certo? E é gostoso tudo isso. Vamos começar a mudar a régua do olhar. É isso que eu proponho aqui para vocês, numa jornada de autodescoberta, autocura, amor próprio. Vamos nos amar. Vamos ter autoestima, vamos perdoar,
vamos entender, vamos compreender e vamos rezar, tá bom? É o que eu proponho para vocês, é o que eu quero trazer aqui, tá bom? Muita gratidão por vocês estarem comigo até agora. Fiquem com Deus, boa noite e até amanhã. Amanhã eu volto com muito mais novidade, tá? Fiquem com Deus. Beijo na alma de todos vocês. E gratidão por estarem aqui.